Olá pessoal, estou aqui para mais uma aula de matemática, de reforço de matemática. Dessa vez nós vamos falar sobre a potenciação com os números na forma decimal. Nesta aula eu também vou resolver exercícios sobre divisão com números decimais, que foi o assunto da aula anterior. E naquela ocasião eu não resolvi exercícios. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem para mim, não se esqueçam. E sempre que possível, pause o vídeo, resolva os exercícios antes de mim, e só assim vocês irão aprender matemática e nunca mais vão esquecer. Pessoal, vamos lembrar o que é a potenciação. A potenciação é uma operação matemática que repete, que multiplica, na verdade, né, um número por ele mesmo, uma quantidade de vezes que é indicada na operação. Então, quando você olha para a operação de potenciação, por exemplo, 3 elevado à quarta potência, é assim que eu leio, esse expoente, que é o 4, ele indica que o 3, que é a base, deve ser multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Então, isso aqui quer dizer 3 vezes 3, 4 vezes. A potenciação é essa operação. E a potenciação com números decimais segue essa mesma ideia. Então, quando você olha para um número decimal elevado a um expoente, aquele expoente quer dizer a quantidade de vezes que o número decimal vai multiplicar ele mesmo. É uma operação um pouco enjoadinha para fazer com os números na forma decimal, confesso. Por exemplo, 0,4 elevado ao cubo. Isso significa 0,4 vezes 0,4 vezes 0,4. Então tem que multiplicar o 0,4 por ele mesmo, pegar o resultado e depois multiplicar por 0,4 novamente. Uma alternativa interessante é você resolver essas operações usando a velha e boa fração. Como assim? Vamos lá, ó. 0,4 ou 4 décimos elevado ao cubo é a mesma coisa que 4 sobre 10 elevado ao cubo. E aqui eu posso resolver, aqui eu vou resolver sem simplificar o 4 décimos, tá? Eu vou resolver desse jeito. Então, o que é 4 ao cubo? 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16, e 16 vezes 4 é 64. 10 ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100. 100 vezes 10 é 1000. Então, 4 décimos ao cubo é 64 milésimos. Então, agora eu volto com esse número para a forma decimal. 64 milésimos, 0,064. Vocês viram que na hora de resolver aqui a operação, a fração me ajuda. Isso que é bom você fazer, principalmente quando você não tiver em posse de uma calculadora. Muitas vezes em sala de aula você não pode utilizar a calculadora, né, numa prova, num concurso. Então, transformar o número em fração é muito interessante para esse tipo de operação. Em caso de potenciação com expoente negativo, isso é um assunto que a gente trabalha no nono ano, né? Expoente negativo, nós vamos converter a representação decimal de base 10, tá? Ou seja, 0,5 elevado a menos 2. É o que eu fiz aqui, ó. 5 décimos é a mesma coisa que 0,5 e 5 décimos elevado a menos 2. Então, eu só mudei a forma de escrever a base. A base agora é uma fração. E o expoente negativo significa que para eu resolver a operação de potenciação, eu preciso inverter a base. Então a base era 5 décimos, quando eu inverter, vai ficar 10 quintos. Então 10 quintos elevado ao quadrado. 10 ao quadrado é 100 e 5 ao quadrado é 25. Então 100 dividido por 25 é 4. Observe que eu tinha a operação 0,5 elevado a menos 2. Quando você olha para isso, você fala, nossa, que difícil. Mas não é. Você transforma em fração, muda o expoente, né, para positivo, e aí quando você muda o expoente para positivo, a base ela se inverte. E aí você resolveu aqui, ficou fácil. Aqui tem um outro exemplo, que é 0,16 elevado a menos 3. É a mesma coisa, tá, pessoal? Não vou resolver aqui, mas você inverte. Primeiro você vai fazer transformar esse
esse número, né, em uma fração de denominador de base 10, certo? E aí, como o expoente é negativo, eu tenho que inverter esse denominador, e aí vai ficar 100 sobre 16, e 100 ao cubo é 1 milhão, né, porque é 100 vezes 100 vezes 100, e 16 ao cubo é 4.096, porque é 16 vezes 16 vezes 16. E a divisão dá esse número aqui, que não é um número inteiro. Agora nós vamos fazer atividades, e a primeira atividade é sobre divisão, que foi o conteúdo da aula anterior. Como eu falei no início do vídeo, eu não resolvi aquele dia exercícios de divisão. Muito bem, 4,5 dividido por 9 décimos. Lembrando que essas divisões, todas elas podem ser feitas em forma de fração. Tá? Você transforma cada um desses decimais para fração, e aí para dividir duas frações, você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Já foi um conteúdo visto por nós anteriormente. Mas aqui eu vou fazer a divisão usando o processo que a gente viu na aula anterior. Primeira coisa, observe se o dividendo e o divisor, se eles possuem a mesma quantidade de casas decimais. O que significa isso? Depois da vírgula, do lado direito da vírgula, esses números têm que ter a mesma quantidade de algarismos. Se não tiver, a gente vai completar com zeros, até que tenha. Mas nesse caso aqui tem. Então, quando eles têm a mesma quantidade de casas decimais, você vai dividir sem utilizar a vírgula. É isso mesmo. Números decimais que possuem mesma quantidade de casas decimais podem ser divididos sem utilizar a vírgula. Então aqui eu vou dividir simplesmente 45 por 9. E você sabe quanto que dá 45 por 9. 45 por 9 dá 5. Portanto, 4,5 dividido por 9 décimos é igual a 5. Na letra B, eu vou dividir menos 1 inteiro e 95 centésimos por 15 centésimos. Gente, divisão com números negativos e positivos, né? Eu tenho que seguir a regra de sinais. Então aqui, essa divisão vai resultar em um número negativo, porque um deles é negativo e o outro é positivo. Agora eu vou dividir os números, né? Então primeiro eu divido os sinais, opero com a regra, né? E depois eu vou dividir os números. Como eles têm a mesma quantidade de casas decimais, eu posso fazer a divisão sem considerar a vírgula. Então dividir 1 inteiro e 95 centésimos por 15 centésimos é a mesma coisa que dividir 195 por 15. Eu vou observar aqui, ó, fazendo uma estimativa, 15 vezes 10 dá 150. E aí ficam faltando 45, né? Porque 150 até 195 dá 45. Então, possivelmente, essa divisão aqui, ela vai resultar em um número, possivelmente não, né? Com certeza, ela vai resultar em um número maior do que 10, porque 10 vezes 15 dá 150. Como eu verifiquei que de 150 para 195 faltam 45, então eu vou acrescentar 3 aqui nesse 10. Então, essa divisão deve dar 13. Eu venho aqui no cantinho e multiplico 15 vezes 13, para verificar se vai dar 195. Vamos testar? 3 vezes 5 é 15, 3 vezes 1 é 3, então 3 vezes 15 é 45. Beleza. 1 vezes 15 é 15. Ó, aqui é 5, 4 e 5, 9, e aqui é 1. Perfeito. A divisão dá 13, então. Portanto, menos 1 inteiro e 95 centésimos dividido por 15 centésimos dá menos 13. Por que dá menos? Porque os sinais são diferentes. Agora aqui na letra C, eu vou dividir dois números de sinais iguais. Então o resultado vai ser positivo. Então eu vou dividir o 15 por 4. 15 dividido por 4. Se você é meu aluno na escola, você deve se lembrar que em aulas anteriores aí desse ano, eu falei que divisões por 4 sempre vão terminar. Tá? Inclusive, naquela aula nós discutimos aí quais divisões terminam, quais divisões não terminam. A divisão por 4 sempre termina. Então, 15 por 4 dá 3, né? Porque 3 vezes 4 é 12. 15 menos 12 dá 3. O 3 não consigo mais dividir
por 4. Então, o que eu faço? Eu multiplico por 10 para ele ficar maior do que 4. Ah, pode fazer isso? Pode, desde que no quociente você divida por 10. E dividir por 10 significa colocar uma vírgula aqui. Tá? É porque se eu não dividisse, se eu não colocasse a vírgula, o resultado que eu ia colocar aqui na frente seria um número maior do que o divisor. Certo? E aí alguma coisa estaria errada nessa divisão aqui, porque o quociente pode ser maior do que o divisor, tá? Mas nessa divisão aqui, não. Então, 30 por 4 dá 7. 7 vezes 4 dá 28. E 30 menos 28 dá 2. O 2 não dá para dividir por 4, mas o 20 dá. Então, eu multiplico por 10 aqui. E aí, eu não preciso mais dividir por 10 lá. Por quê? Porque esse número aqui já foi dividido por 10. Se por acaso eu precisasse multiplicar por 2 de novo, ou melhor, por 10 de novo, né? Colocar mais um zero aqui, aí eu teria que dividir por 10 lá. E aí, para dividir por 10, eu colocaria um zero aqui indicando essa divisão. Tá? Então, 20 por 4 dá 5. E 5 vezes 4 é 20, portanto, menos 15 dividido por menos 4 é 3 inteiros e 75 centésimos. Na letra D, nós temos 7 inteiros e 2 décimos dividido por menos 9. Então, a divisão aqui será negativa. Já vou colocar um sinal de menos ali, isso evita de errar lá na frente. E 7,2 é um número que possui uma casa decimal, o 9 inteiros não possui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou igualar as casas. Como que eu igualo as casas? Colocando uma vírgula no 9 e colocando um zero. E agora que os dois números possuem a mesma quantidade de casas decimais, eu posso dividir sem a vírgula. Então eu vou dividir 72 por 90. 72 por 90. Tá? Aqui nós vamos usar uma estratégia para facilitar essa conta para a gente. Qual que é a estratégia? Eu vou simplificar. Eu vou pegar o 72, eu vou escrever aqui em cima porque está ficando sem espaço, né? Eu vou pegar o 72, ó, essa fração aqui que eu estou dividindo, né? Vou pegar o 72 e vou dividir por 9, porque é possível. E o 90 eu também vou dividir por 9, porque também é possível. 72 por 9 dá 8, porque 8 vezes 9 é 72. E 90 por 9 dá 10. Pronto, eu já sei quanto que vai dar a divisão. 8 décimos e 8 décimos é 0,8. Portanto, 7,2 dividido por menos 9 dá menos 0,8. 48 dividido por 1,2. Muito bem. O 48 é inteiro e o 1,2 tem uma casa decimal. O que eu vou fazer? Eu vou igualar as casas, colocando uma vírgula no 48. E vai ficar assim, ó, 48,0, né, dividido por 1,2. Agora, os dois números possuem a mesma quantidade de casas decimais. Então eu posso tirar a vírgula e vou dividir 480 por 12. Pessoal, 48 dividido por 12 dá 4. Mas aqui não é 48, é 480, que é 10 vezes mais. Então não vai dar 4, vai dar 10 vezes mais, que é 40. Então 48 dividido por 1,2 dá 40. Ó, menos 6,25 dividido por menos 2,5. Divisão de sinais iguais dá positivo. E agora eu vou dividir 6,25 por 2,5. Beleza. As casas decimais não estão em quantidades iguais, né? Porque ali eu tenho 2,25. Melhor, 6,25, né? E 2,5. O que eu vou fazer? Eu vou igualar. Vou colocar 6,25 dividido por 2,50. Posso completar com zero, né? Quantos zeros eu quiser colocar. Bom, agora as casas ficaram em quantidades iguais. Então eu posso tirar a vírgula. Então eu vou dividir 625 por 250. 625 dividido por 250, ó, 250 vezes 2 dá 500. Então, 2 vezes 250 vai ser menor
do que 625, então o número que eu vou usar aqui é o 2. 625 menos 500 dá 125. Então, para poder ganhar espaço aqui, eu vou colocar aqui o resto já. Ó. 125 é o resto. 125 não dá para dividir por 250. O que eu faço? Multiplico por 10, e aí fica 1.250. E se eu multiplicar por 10 aqui, eu tenho que fazer o que no quociente? Dividir por 10. Eu divido por 10 colocando uma vírgula ali. Tá? Agora eu vou dividir 1.250 por 250. Olha que legal, posso cortar o zero, na verdade, né? Ó, posso cortar o zero. E aí, 125 dividido por 25, isso dá 5. 5 vezes 25 é 125. Portanto, menos 6,25 dividido por menos 2,5 dá 2,5. Isso quer dizer que 2,5 elevado ao quadrado, né, dá 6,25. E, finalmente, 0,63 dividido por 6. Eu não posso dividir porque aqui tem duas casas decimais e no 6 não tem nada. Então eu vou fazer o quê? Colocar uma vírgula e colocar 2 zeros aqui no 6. E agora eu vou dividir 63 por 600, já que a quantidade de casas decimais agora ficou igual, eu posso dividir 63 por 600. Bom, obviamente eu não posso dividir, né, porque 63 é quase 10 vezes menor do que 600. Então o que eu faço? Multiplico por 10 e aí tem que dividir por 10 no quociente. Dividir por 10 significa colocar uma vírgula. Como não tinha nada ali, eu coloco um 0, né? Aqui eu posso tirar o 0 do 63 do 600 e fica 63 dividido por 60. Dá 1, né? 1 vezes 60, dá 60, faltam 3 aqui. Ó. O 3 não dá para dividir o 60, mas eu vou multiplicar por 10 e o 30 ainda não divide o 60. Então eu multiplico por 10 de novo. Então quer dizer que eu multipliquei por 100, certo? Então se eu multipliquei por 100 ali, eu tenho que vir aqui e colocar esse zero aqui, né? Porque aí significa que eu estou dividindo esse resultado por 100. É como se a vírgula fosse caminhar duas casas aqui. No fim da história, eu estou dividindo por 100. 300 dividido por 60 dá 5. 5 vezes 60 é 300 e a divisão acabou. Vamos agora para os exercícios sobre potenciação. Primeiro aqui, ó, temos que lembrar algumas regrinhas, né, que dizem o seguinte. Uma regrinha, na verdade. Se o expoente da potência for par, o resultado da potenciação será sempre positivo. Se o expoente for ímpar, o resultado da potenciação vai ter o mesmo sinal que a base tinha antes. Então lembra disso e vamos fazer aqui o exercício. Menos 0,3 elevado ao quadrado. O que eu vou fazer aqui? Eu vou usar a fração, que fica mais fácil. Ok? Então eu vou vir aqui no cantinho. Vai ser positivo o resultado, já sei, né? Porque o expoente é par. 0,3 são 3 décimos. E 3 décimos elevado ao quadrado. 3 ao quadrado é 9 e 10 ao quadrado é 100. 9 centésimos. Então, na hora de escrever aqui a resposta, eu vou escrever como decimal. 9 centésimos. Lembra que 9 centésimos eu represento assim, né? 0,09. Aqui, ó, 0,2 elevado à quinta. Um pouquinho chato de fazer se você for armar a multiplicação. 0,2, 0,2, 0,2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar fração. 0,2 são 2 décimos. Então, 2 décimos. O denominador lá da minha potenciação, né, da minha fração, ele vai ser uma potência de 10. E é mais fácil para fazer divisão. Olha que grande sacada. Então vamos lá, 2 à quinta. 2 à quinta é 2 vezes 2, 5 vezes. Dá 32. Confere aí para você ver. E 10 à quinta é 1 seguido de 5 zeros. Tá aí, ó. Agora é mais fácil representar esse número na forma decimal. Esse número na forma decimal vai ser
0, são quantos zeros aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então tem que colocar 5 zeros aqui. 1 já foi, 2, 3, 4, 5. 32. Vamos conferir se está certo? Quando eu multiplicar aqui por 10.000, ou melhor, por 100.000, a vírgula vai caminhar quantas casas para a direita? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, ficou um zero a mais. Tá? Vou falar por que ficou um zero a mais, foi um erro meu. Porque aqui em cima o 32, ele é um número que está na ordem da dezena. Certo? Se fosse uma unidade, se fosse 3 ali, aí sim ficaria 0,0000003. Mas aqui eu tenho que tirar um zero, então. Então, 32. Como que eu conferi? Eu vou caminhar com a vírgula. A quantidade de zeros aqui para a direita e ver se eu volto para o número lá em cima. 1, 2, 3, 4, 5. Caminhar com a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5. Tá certo, então. Então, 0,2 elevado à quinta dá 0,3 zeros aqui e depois o 32. Menos 1,2 ao cubo. Vou fazer a mesma coisa, o mesmo artifício. Então, o resultado vai ser negativo. Por quê? Porque o expoente é ímpar. Expoente ímpar me diz que o resultado da potência terá o mesmo sinal que a base tinha antes. 1,2 é a mesma coisa que 12 sobre 10. E eu já vi ali antes que fazer sem simplificar é melhor, tá? Porque no final eu vou ter que dividir, a não ser que você queira deixar a resposta na forma de fração. Nesse exercício aqui, como ele está fornecendo para nós as perguntas na forma decimal, então eu prefiro responder na forma decimal. Então eu tenho que fazer 12 ao cubo e depois 10 ao cubo, né? Porque aqui na minha conta eu vou elevar o número ao cubo. 12 ao cubo é 12 vezes 12 vezes 12. 12 vezes 12 é 144. Então eu tenho que multiplicar 144 por 12 de novo. Então vou fazer aqui, 144 vezes 12. 2 vezes 144 dá 288. E 10 vezes 144 dá 1440. Aqui dá 8. 8 e 4, 12. Vai 1. 3 e 4, 7. E 1. 1728. 1728. E 10 ao cubo é 1000. Quando eu dividir 1728 por 1000, basta caminhar com a vírgula 3 casas para a esquerda. A vírgula está depois do 8 aqui. Então vai vir parar aqui, 1,728. Então fica menos 1,728. A letra D, 0,05 elevado à quarta. 0,05 são 5 centésimos. Então vou fazer 5 centésimos elevado à quarta potência. Então tenho que fazer 5 à quarta e 100 à quarta também. Cansativo isso aqui, tá? Bem chatinho de fazer, eu confesso. Então 5 à quarta é 5 vezes 5, 4 vezes. Nós já vimos quanto que isso dá. Isso dá 3.125. Ou melhor, 625, né? Porque 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Vezes 5, 625. Então, quase que eu errei, né? Pessoal, para resolver o 100 à quarta, eu vou usar o seguinte artifício. 100 é 10 ao quadrado. Então, eu tenho que fazer 10 ao quadrado e depois elevar isso à quarta. Né? Beleza. Existe uma propriedade que diz que na potência de potência, ou seja, quando tem uma potência elevada a um outro expoente, basta eu repetir a base e multiplicar os expoentes. Então, isso aqui dá 10 à oitava. 10 à oitava é o 1 seguido de 8 zeros. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora eu vou dividir 625 por esse número. Tá? É só eu contar 8 casas para a esquerda, a partir do 5. Então, do 5 até o 6 aqui, já são 3 casas. Certo? Vou vir aqui em cima e vou escrever isso. 625. Já contei aqui 3 casas, agora eu vou colocar zeros, né? 1, 2, 3, 4.
Eu perdi a conta, vamos conferir. E tem que fazer bem devagarzinho para você não perder a conta também, tá? Vamos lá, como que eu sei que está certo? Ando com a vírgula 8 casas para a direita. Se a vírgula parar aqui depois do 5, está certo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, faltou um 0. Ó, então tem um 0 aqui, ó. Agora está certo, porque se eu andar com a vírgula 8 casas para a direita, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aí o resultado confere ali. Eu não vou escrever aqui porque não vai caber, tá? Mas o resultado da letra D é esse número aqui, gigante. Gigante na escrita e pequeno no valor, né? Ó, menos 0,137 elevado a 1. Expoente ímpar, dá negativo. Expoente 1, é só você repetir o que você tinha antes, tá? Então isso aqui é igual a essa base aqui, menos 0,137. Olha só, pessoal, olha que coisa mais perigosa de você errar aqui, ó, na letra F. Eu tenho uma potência com expoente par. Eu disse que potência com expoente par, o resultado é sempre positivo, e é verdade. Só que tem um sinal de menos antes do parênteses aqui, ó, menos. O que significa? É que esse menos ele vai ser carregado para a operação. Então, esse resultado aqui vai ser negativo. Tá? Repetindo, esse sinal de menos está aqui dentro. Quando eu elevei a sexta, ele ficou positivo, porque o 6 é par. Porém, tem um sinal de menos lá fora. Então, esse sinal de menos prevalece. 0,1 a sexta é fácil fazer isso daqui usando fração. Apaguei aqui um pouco do quadro para conseguir terminar esse exercício. Então, 0,1 é 1/10. Vou usar a fração e vou levar isso a sexta. O 1 a sexta é 1 mesmo. E 10 a sexta é 1 milhão, né? São 6 zeros. Então agora é só nós andarmos com a vírgula 6 casas para a esquerda. Então esse resultado aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí a potência 0,1 a sexta é esse número que está aqui. Mais um número que na sua escrita é gigante, mas o valor dele é bem pequenininho. Agora, na segunda coluna, aqui, da letra G até a letra J, são frações. Já está em fração, é mais fácil, né? E aí fica subentendido que nós vamos deixar as respostas em fração. Primeiro aqui, ó, menos 1/2 a quinta. Vai ficar negativo porque o expoente é ímpar. 1 a quinta é 1 e 2 a quinta é 32. 1/10 a quarta. 1 a quarta é 1 e 10 a quarta é 10.000. Menos 4/3 ao cubo. Vai ficar negativo porque o expoente é ímpar. E a base é negativa. 4 ao cubo é 64, porque é 4 vezes 4, 3 vezes. E 3 ao cubo é 27. E finalmente, menos 27 é 11 avos elevado a zero. Como o zero é par, o resultado é positivo. E qualquer número diferente de zero elevado a zero é 1. Portanto, essa potência resulta em 1. E assim chegamos ao final de mais uma aula. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um grande abraço para vocês.